Graça e paz. Nesta noite eu estou muito feliz de estar aqui nessa igreja. Eu sou a Luciana, para quem não conhece. Eu sou da Igreja Metodista do Pastor Giovanni. E eu trago um abraço do Pastor Giovanni para essas mulheres guerreiras. Trago um abraço para o pastor dessa igreja, eu já falei com ele. E eu quero agradecer a Deus de estar aqui nesta noite, junto com essas amadas irmãs. Dizer que eu estou na igreja dos outros, eu não estou na igreja dos outros. Eu estou na minha igreja, porque aqui é um povo que vai morar no céu. E quando a gente está junto, as brasas estão juntas, é muita glória, é muita unção, é muito milagre. Se você veio aqui neste lugar, nesta noite, somente para uma festa linda, não. Você veio para receber um renovo, você está na casa do teu pai, aqui é abundância de alegria, aqui é fartura de pão, e a tristeza tem que saltar de alegria aqui nesta noite. Porque ele está na casa nesta noite. Eu confesso para os irmãos que tem um grupo de mulheres aqui que são como da minha família. A Dani é alguém que eu tenho um carinho muito grande. A Adriana e a Jéssica. Aqui tem muitas irmãs que a gente é coladinha no ministério da oração. É juntinha assim, ó. Tem problema, nós estamos juntinhos orando, clamando. Você tem amigas de oração? Se você não tem uma amiga de oração ou amigas de oração, eu te convido, porque a amiga de oração te aproxima de Deus. A amiga de oração compartilha milagre. A amiga de oração vê o céu se abrir. Tenho muita dificuldade com alguém que diz assim, eu não tenho amigo. Porque a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmão. Ah, mas eu não gosto de amigo, irmão Luciano, porque tem muita falsidade. Ué, vai ter mesmo. Você não sendo falso já vai ser uma bênção. Seja você o verdadeiro e tenha amigos. Foi falado de milagre aqui nesta noite. E sobre milagre, irmãos, eu tenho muita facilidade para falar. Mas o Senhor colocou no meu coração nesta noite e no final, eu vou estar compartilhando com os irmãos o que o Senhor fez na minha vida no ano de 2024. Mas eu vou para o final. Antes eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 13 e no verso 10. Também queria agradecer a irmã Leni pelo seu carinho, a sua irmã, que eu esqueci o nome, a irmã Sônia. Muito obrigada, irmãs. Eu sei que vocês tinham muita gente boa para trazer aqui. Muita gente que melhor do que eu. Mas aprove o Senhor, vim eu mesmo e eu vim. Não tendo ninguém bom, Jesus vai usar eu mesmo. Eu tenho esse negócio com ele. Então eu agradeço, sou muito grata. O Evangelho de Lucas, no capítulo 13 e no verso 10. Todos acharam? Amém? Amém? O texto diz assim: e ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma que tinha um espírito havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum E vendo Jesus, chamou a si e lhe disse: mulher, está livre da tua. E impôs-lhe as mãos sobre ela, e logo endireitou e glorificava a. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, muito indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há mister de trabalhar, e num desses dias vindo para seres curado, e não dia de sábado. E respondeu-lhe, porém, o Senhor e lhe disse: hipócrita, no sábado não despreende da manjedoura cada um de vós o seu boi, o seu jumento, e não leva para beber água? E não convia soltar dessa prisão
E não convia soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de a qual 18 anos Satanás mantinha, e dizendo isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas, e glorificavam o que eram feitas por ele. Pai, esta é a tua palavra. Pai, eu sei, Deus, que tu estás nessa casa. Eu sei que tu estás, Deus, sobre o coração, a mão das tuas filhas. Tu conheces essas mulheres, ó Deus, que têm levado este trabalho avante. Quantas das vezes, Deus, o inimigo até tenta, ó Deus, entortar. O inimigo até tenta roubar a alegria, a comunhão. Mas nós te louvamos nesta noite que as tuas filhas chegaram até os 62 anos. E é para a tua glória, e é para a tua honra, Senhor, que essas mulheres têm libertado vidas pelo poder do teu nome, porque por nós mesmos nós não fazemos nada. Mas se o Senhor não for conosco, não vai valer a pena. E Senhor, só tem valido a pena este trabalho, porque o Senhor é o dono dele, porque o Senhor está na frente, o Senhor está capacitando, o Senhor está revestindo. Então, Deus, nesta noite eu vim a esta casa. Sabe das minhas limitações, mas também tu sabes, Deus, que eu já me lancei aos teus pés, não tendo alguém melhor. Eu vou, Senhor, para te adorar. Eu venho, ó Deus, porque a minha prioridade é te servir, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu cheguei aqui, que foi aberto esse culto, o louvor que as irmãs cantaram foi sobre milagre. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para falar para os irmãos aqui nesta noite é sobre milagre. Quem é um milagre aqui nesta noite? E se você ainda não tem milagre para contar, você tem, eu te provo agora que você tem. Quando você acordou nesse dia, a palavra do Senhor diz que as misericórdias dele é renovada de manhã. Então de manhã cada um já tem um milagre para contar. Você chegou até aqui o Senhor te sustentou. Mas vamos lá, a palavra do Senhor, o texto que eu li diz que Jesus estava numa das sinagogas, num dia, pregando a palavra. A Bíblia diz que ele estava ensinando. Porque Jesus sempre está disposto a ensinar. E a palavra diz que ele estava na sinagoga ensinando num dia de sábado. E ali na sinagoga tinha uma mulher que ela tinha um espírito de enfermidade. E espírito de enfermidade é diferente de enfermidade. Alguém aqui já foi no médico e chegou lá e disse assim: doutor, eu vim aqui que eu estou com espírito de enfermidade. Primeiro que o médico vai falar: não sei o que é isso não, eu não estudei para isso. Porque só quem entende de espírito de enfermidade é quem tem vida com o mestre, é quem conhece o mestre. Espírito de enfermidade não é para médico. E a Bíblia diz que essa mulher, ela tinha 18 anos. Irmãos, 18 anos não é 18 dias, né? E o interessante é que essa mulher, ela perdeu, pastor, alguns privilégios. Está vendo como é que vocês estão linda nesta noite? Cada uma maquiada, com seus brincos, cabelo arrumado. Essa mulher, ela não tinha esse privilégio durante 18 anos que eu e você estamos tendo aqui nesta noite, de vestir uma roupa bonita. Porque segundo alguns historiadores, ela era tão encurvada que o rosto dela ficava 1 palmo do chão. Ou seja, não via a luz do dia. Não tinha o privilégio de ir na loja comprar uma roupa, né? Botar um salto, que isso é coisa de mulher. Isso é coisa nossa. A gente quer chegar na loja, aquela roupa às vezes, a gente nem está podendo, mas a gente parcela lá no cartão, a gente dá um jeitinho, mas a gente compra. E essa mulher, durante 18 anos, ela não teve esse privilégio, porque ela era encurvada. E provavelmente, já não chamavam ela pelo nome.
Porque dizia, aquela mulher que mora lá naquela casa, aquela mulher encurvada. Aquela mulher se tornou uma mulher conhecida por aquilo que Satanás impôs sobre ela. Mas o texto diz também que esta mulher, ela procurou recurso da medicina, porque o texto diz que de modo algum ela podia se endireitar. Ou seja, se de modo algum ela não podia se endireitar, porque ela já tinha ido no médico procurar um recurso. Mas nada era resolvido. Mas esta mulher, ela traz uma lição para mim e para você nesse dia, que ela também não parou de buscar o milagre. O grande problema da minha geração, o grande problema das mulheres da minha geração é que a primeira luta, o primeiro vento, a primeira dificuldade, você quer voltar para trás. A primeira palavra que não te agrada, você já está encurvada, você não quer se levantar. Mas nesta noite o Senhor está contando com mulheres neste lugar que não são encurvadas por nada, não é encurvada pela adversidade, não é encurvada pela enfermidade, porque nós somos curados nesta noite. E eu fui estudar um pouquinho, irmãos, sobre essa enfermidade dessa mulher. Segundo alguns historiadores, e o Flávio Joséfo diz que esta mulher, ela tinha uma espondilite na coluna. E eu fui estudar um pouquinho o que é espondilite na coluna. Os ossos vertebrais, eles vão entortando. Vai entortando, vai entortando, vai entortando, até que chega uma hora que a pessoa realmente, ela fica encurvada. Mas deixa eu falar uma coisa, essa mulher, ela não ficou encurvada do dia para a noite. São 18 anos encurvada. Provavelmente no primeiro ano foi o pescoço que foi arriando. No terceiro ano arriou mais um pouquinho. No quinto ano mais um pouco. No sexto, no sétimo. No oitavo ano já estava lá no chão. Mas mesmo assim, ela não desistiu. Ela foi ao templo, e a Bíblia diz que esta mulher, ela era uma mulher crente. Ela era uma mulher crente. Porque se durante 18 anos ela estava enferma, e um dia ela estava no templo, porque aquele era o dia do milagre dela. E tem um dia que é o dia meu e do teu milagre. E quem sabe é hoje que Jesus quer te desentortar nesta noite. Anai como anasubicandarabaço. Eu tenho notado nesses últimos tempos como nós temos sido encurvados por causa da modernidade. Esta mulher, ela deu prioridade de ir ao templo. E na minha geração, a primeira dificuldade, a gente quer ficar em casa. A gente não quer vir para o templo. Está difícil, minha irmã. Está complicado. Venha para o templo. Aqui tem milagre para a sua casa. Aqui tem milagre para os teus filhos. Quem sabe você está aqui nesse culto, nesta noite, e você pode me dizer: irmã Luciana, você não sabe da minha luta. Você não conhece o meu problema. Esta é a noite que Jesus vai lá na tua casa e Ele vai desencurvar o que está curvado lá. Eu não sei o que você deixou curvado lá. É hoje que Ele quer ir na tua casa. E Ele quer desencurvar. Ela não parou de vir ao templo. O que tem te feito parar nessa caminhada? De modo algum podia se endireitar. E quando eu estava preparando esta palavra nesse dia, que eu fui só escrever, que durante a semana eu estava conversando com o Senhor, eu mudei, o Senhor mandava eu voltar para esta mulher. E Ele mandava dizer para alguns jovens nessa casa aqui: o que tem te encurvado é essa conversa na internet que tem te feito a glória de Deus embora da tua vida. O que tem encurvado essa nossa geração dentro da casa de Deus é homens casados na internet, conversando fiado até fora de hora. Me desculpa, tá, pastor, mas eu vou falar o que o Senhor mandou falar. Remanto, recanta, rabaixo, recandarás. E aí a gente diz assim: não tem mais conversão na igreja.
Não tem mais mudança, porque nós estamos falhando. Porque ao invés de nós estarmos diante do trono, buscando as coisas de cima, nós estamos envolvidos nas coisas terrenas. E não pense, irmãos, que um crente ele não pode ficar endemoniado, porque pode. Eu não sinto mais nada na casa de Deus. Eu não vejo mais a glória de Deus. Está encurvado. E nós temos uma outra geração, irmãos, dentro da casa de Deus, muitas das vezes, que tem encurvado uns aos outros. Dentro da casa de Deus, Ele te chamou para você erguer alguém, e não para você encurvar alguém. O problema dessa geração, a nossa geração está tão estranha. E nós estamos com um demônio atuando aí. De uns tal de bebê reborn. As mulheres bobas. As crianças de plástico. O orfanato está cheio de criança aí para a gente ajudar, para a gente cuidar. E eu creio e busco em Deus que dentro da casa do Senhor essa moda não chegue. Porque nós fomos feitas para gerar. Filho dá trabalho, filho cansa, mas é a herança que o Senhor nos deu. Remanto recandarabandarácia. As mulheres velhas indo para o parque, empurrando carrinho com neném de plástico. Para com isso, gente. E nós, mulheres que temos a mente de Cristo, precisamos nos posicionar. Por que quer criança de plástico? Porque criança de plástico você pode atiçar ele lá na parede a hora que ele te fizer raiva. Mas a criança de carne e osso, ela te ensina a ter domínio, ela te ensina a ter paciência, ela te ensina a ficar crente, ela te ensina a ir orar, ela te ensina a se posicionar. Porque eu sempre digo, irmãos, não tem ninguém mais que nos aproxima de Deus do que os filhos. Eu tenho um filho de 8, eu tenho um filho de 27. O de 27 saiu ontem, ele sai. Eu vou lá, eu unjo o quarto dele, eu unjo a bolsa que vai levar. Senhor, guarda. Senhor, cobre com o teu sangue. Senhor, aonde estiver. Senhor, que o teu sangue passe. E eu vou contar uma experiência. Eu morava lá em Vale Alpino. E um belo dia o meu filho disse assim, eu vou para a cidade. E eu disse assim, vai não, meu filho. Vai não. Ele disse, mãe, o que tem? Eu vou lá fora só um pouquinho, daqui a pouco, amanhã eu volto. Vale a pena orar, irmãos. E quando meu filho saiu na porta, sabe aquela angústia que dá em mãe? Que a gente nem sabe, Deus está falando, daí a pouco a gente pensa, não é Deus não, é eu que sou chata. Mas o Senhor me incomodando. E quando ele saiu, eu disse, Senhor, que ele não chegue nem até lá fora. E fiquei ali dentro de casa orando, Senhor, guarda o Hugo, Senhor, guarda o Hugo, Senhor, cobre o Hugo com teu sangue. O Hugo saiu. Passou uns minutos, tocou-se o interfone. Quem é? Sou eu, mãe. Falei, uai, gente, uma pessoa saiu daqui já tem um tempinho. O ônibus não voltou. O que aconteceu? Mas não falei nada. Quando ele chegou na porta, ele começou a rir e disse assim, mãe, você é muito de Deus. Pois quando eu cheguei ali no Imbiú, mãe, passou a ponte do Imbiú, o ônibus fez assim, canhanhã, 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 canhanhã. Ele disse que lembrou assim, mamãe falou para eu não vir. O Vale Alpino estava subindo, ele entrou no Vale Alpino e falou, mãe, foi tu que estragou meu passeio. Não, porque quando mãe ora, Deus guarda os teus filhos. Eu não sei, aqui nesta noite, mulheres que estão entortadas aqui por causa de comportamento de filho, tá nas drogas. Não, irmã, meu filho tá torto, tá no homossexualismo, tá no lesbianismo. Ame, continue orando, continue investindo na oração. Aquele que é poderoso pode desentortar. Aquele que é poderoso, ele alcança os nossos filhos. E eu digo sempre lá na minha casa, eu vou chegar coladinha, pastor, no céu com os meus filhos. O mais velho não está na igreja não, mas eu tenho certeza que ele não vai se perder, porque ele tem uma mãe que ora. Ele tem uma mãe que busca. Talvez você está com seu filho no homossexualismo e você está dizendo assim, não tem jeito. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer, eu vou lá desentortar. Não é você, sou eu que vou lá tratar. Remã, torrecandarabai.
E o interessante, irmãos, é 9h, pastor, que termina? Amém. O interessante é que quem que ficava na frente na sinagoga? Os rabinos, os reis, os anciões, aqueles que investiam financeiramente na sinagoga, eles é que ficavam na frente. Mulher naquela época não tinha privilégio de vir no culto e sentar na frente, não. Era lá, bem lá atrás. Tinha uma cortina que dividia. A mulher não tinha esse privilégio. Quem trouxe esse privilégio para mim e para você nesta noite foi o Pai, porque Ele nos ama. Que não tem ninguém órfã nesta noite, não. Porque você tem um Pai. Fala para tua irmã do teu lado. Você tem um Pai. Você tem um Pai. Você não é órfã, não. E só essas pessoas que ficavam na frente da sinagoga. Ou seja, aquela mulher estava lá atrás. Ela estava escondida lá atrás. Mas o texto diz que não foi o pastor, não foi o rabino, não foi os estudiosos da Torá, não foi os anciãos que viram aquela mulher. A Bíblia diz que foi o próprio Deus que viu ela. Você está encurvada, continue na obra, porque o Senhor vai te ver. Ah, irmã, eu estou fazendo isso aqui, mas parece que o pastor não vê, ninguém vê. Você está fazendo para ele. Se você quer recompensa, aqui não tem recompensa não. Tem uma grande recompensa no céu para aqueles que continuam, que perseveram. E quem viu a mulher foi Jesus. E aonde Jesus está, aonde Jesus chama uma mulher para o milagre, ela não vai embora encurvada. Quando Jesus nos chama para ser alcançadas por Ele, ninguém vai embora entortado. Se você chegou aqui nesta noite torto, que tem homem também que está torto dentro da casa do Senhor. Homens tortos, quando trata a mulher com maior arrogância. Homens tortos, que não sabe falar com dignidade com a mulher, quer tratar a mulher de igual para igual. Muitas das vezes também tem mulher que quer estar acima, né? E o Senhor te chamou para estar acima do teu marido, Ele te chamou para estar do lado. Mas é uma geração de homens. Eu trabalho num curso de cura. Uma geração de homens envolvidos com pornografia. E aí a gente pensa assim, não, mas o pastor não está vendo. Não tem problema nenhum. O pastor não está vendo, não. Não tem problema nenhum, irmão. Seu pastor não vê, não. A Bíblia diz que quem viu aquela mulher foi o próprio Deus. E Ele nos vê. Porque dele ninguém se esconde. Você pode esconder do teu pastor, você pode esconder da tua esposa, você pode esconder do teu marido, mas nesta noite o Senhor te vê e Ele está na casa. Ele te vê, Ele te vê. Encurvada, nunca mais. Porque quando Jesus cura, e aquela mulher saiu daquele lugar, e o texto diz que aquela mulher, o Senhor colocou as mãos sobre ela e ela foi curada daquele mal. Encurvada, nunca mais. Eu acredito que o assunto no outro dia era: você soube o que aconteceu? Aquela mulher encurvada que morava ali. Ela foi ontem na sinagoga e ontem Jesus esteve lá e Ele chamou ela para frente. Ele chamou ela de filha de Abraão. Porque ser filha de Abraão, na cultura judaica, significa que aquela mulher passou a ter orgulho e dignidade. Na minha geração, quantas mulheres feridas no seu emocional. Quantas mulheres machucadas no seu emocional. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: eu quero te curar. O que tem te entortado lá dentro da tua casa? Que você vem e volta do culto e está sempre a mesma coisa. Jesus está na casa hoje. Coloca no altar dele. Ele está te chamando para o meio nesta noite. Ele está te chamando que Ele quer restaurar a sua dignidade. Ele está te chamando porque Ele quer que você tenha vida. Ele não quer que você seja essa mulher de brilho só no culto aqui, não. A sua adoração precisa voltar para casa.
A sua adoração precisa ser em casa. Ele quer te desentortar lá na tua casa, quando não dá para todo mundo estar perto de você. Ele quer que você seja curado, é lá na tua casa. Coloque no altar do Senhor hoje. Hoje é a noite que Ele está dizendo: filha, eu te trago para perto de mim. Porque foi o que o Senhor fez com aquela mulher. Ele trouxe ela para perto. Ela estava longe, ela estava escondida, mas o Senhor trouxe para perto para restaurar a dignidade dela. E Ele quer restaurar a dignidade de nós aqui nesta noite. Ele quer restaurar a nossa comunhão aqui nesta noite. Ele quer nos desentortar dos lugares que às vezes a gente vai a psicólogo, volta do psicólogo e não fica bem. Você não está precisando de psicólogo, não, irmão? Jesus mandou falar para você que você não está precisando de psicólogo, não. Você está precisando de botar seu joelho em ação. Ah, irmão, mas só o joelho resolve? Não, não é só o joelho que resolve, não. Mas 90% o joelho resolve. 10% você pode até procurar um tratamento. E o interessante que a gente aprende nesse texto também, que muitas das vezes a gente precisa procurar um tratamento. Muitas das vezes nós precisamos cuidar da nossa alma. Mas o lugar de cuidar da alma é nos pés de Jesus. Não conheço nenhum psicólogo curando a alma de ninguém aí, não. Você vai lá para falar. Agora a cura está aqui. E aquele que cura está aqui nesta noite. Aquele que cura. A mulher estava longe. Longe, enferma longe. E Jesus trouxe para perto. Tem alguém aqui nesta noite que está enferma longe. Jesus está dizendo: eu estou te trazendo para perto hoje. Esses 62 anos é para fazer diferença na tua vida. Não é para você sair a mesma deste lugar. E eu queria compartilhar, para não tomar muito tempo dos irmãos, que quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor disse que era para eu compartilhar com os irmãos. No ano de 2024, em agosto, eu fui fazer um tratamento de coluna. Eu tive uma, ainda tenho, mas está um pouco estabilizado. Eu estou com a L4, a L5 e a S1 ruim. Eu preciso botar 3 parafusos na coluna. E eu comecei a sentir muita dor, muita dor, muita dor. E alguém marcou uma consulta para mim com uma ortopedista, doutora Mônica Prado. E eu fui nela. E ela se arrasou, mas mandou eu fazer uma tomografia e uma ressonância. Eu fiz, irmãos, essa tomografia e essa ressonância. Quando saiu o resultado dessa tomografia e dessa ressonância, eu descobri que eu estava com câncer de apêndice. O câncer de apêndice, semana passada eu fui no Hospital das Clínicas fazer uma tomografia. Encontrei um médico que fez o parto do meu filho mais velho. E ele me conheceu, ele disse: quantos anos, tudo bem? Como é que está a criança? Eu falei: a criança já vai fazer 28 anos. E aí ele disse, quando ele foi fazer minha tomografia, ele disse: nossa, mas que corte imenso foi esse, Luciano? Eu falei: doutor, eu tive câncer de apêndice. Ele disse: câncer de apêndice não existe não, minha filha. Eu falei: ora, veja. Eu falei: existe sim, doutor. De cada 1,5 milhão de pessoas que nascem, uma nasce com câncer de apêndice. Ele disse: eu sou ginecologista há 30 anos e eu nunca vi falar, a primeira vez. Aí eu peguei meu celular, mostrei para ele. Ele falou: meu Deus. E eu queria que os irmãos colocassem aqui no telão. E aí, irmãos, chegou o resultado da ressonância. Levei para a médica ver. Ela disse assim, eu não posso fazer nada, você procura a sua neurologista que ela vai resolver sua coluna só com o neuro. Ficou bem escuro, né, irmãos? E aí, eu fui ao neuro, cheguei lá, a neurologista disse assim: você vai num cirurgião lá na Beneficência Portuguesa, chamado Dr. Alberto Teles. E diga a ele que eu pedi para ele olhar esse exame. Ele olhou, irmãos, eu fui lá, ele olhou o exame. Quando ele olhou o exame, ele disse assim: você tem 3 semanas. Você está com câncer de apêndice
E o câncer de apêndice, ele é raríssimo. E o seu está muito grande. Se você não tirar, ele vai estourar. E se estourar, é muito complicado. Irmão, nós pobres do SUS, você vai esperar 3 semanas no SUS? Perto do Natal, faltando poucos dias para o Natal, Dani lembra. E eu saí da sala do doutor Alberto Teles, eu só falei para ele assim, doutor, eu tenho 2 filhos, inclusive eu tenho um pequeno, não posso morrer agora não. Ele falou, não vai morrer não, tranquilo. Você vai botar uma bolsinha de colostomia, a gente vai tirar esse tumor, vai botar uma bolsinha de colostomia e você vai depois se adaptar, a gente volta ao intestino. Falei, não, Deus, bolsinha não vou botar bolsinha não. Falei, não vou botar bolsinha, Jesus, tem misericórdia. Porque morando em Vale Alpino, irmãos, para ir para a cidade para trocar de bolsa, e eu vejo, sei lá, eu falei que não queria. E falei com o meu pai, aquele que desentorta, aquele que te faz ficar de pé. E eu disse para ele assim, ele disse assim, 3 semanas, se passar, vai estourar. Não está dando para os irmãos ver o tumor muito nítido, que estava no celular da médica. Tava muito... Ah, tá, porque o meu filho até falou disso, mãe, na igreja vai poder passar, mas se a igreja for rodar para fora o Facebook ou o Instagram, vai bloquear, porque bloquearam. Irmãos, eu tirei esse tumor desse tamanho aí, imenso. E eu fiz a cirurgia. Eu trabalhei Réveillon. E quando foi no dia 3, eu internei. Internei já tendo febre. Eu fui para a UPA, cheguei lá, falei com a médica, mostrei. Ele me deu um laudo pedindo à Secretaria de Saúde que, por favor, não deixe passar de 3 semanas, porque se passar, corre risco de vida. E eu fui para a UPA, cheguei ali na UPA, encontrei uma médica e ela me examinou, olhou, fez o exame e disse assim, você precisa internar hoje ainda, essa cirurgia tem que ser hoje, mas não tem vaga. Eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. Porque quando você vai para o SUS, quando você vai para os médicos, você tem que estar na mão dos médicos. E eu só dizia, Senhor, tem misericórdia. Meus filhos só tem eu, Jesus. Como que vai ser? E ela falou assim, olha, eu vou te colocar um acesso na veia. Você vai ficar sentado ali fora. 11h35 da noite, vai sair uma internação. Isso era 12h30. Eu falei, doutora, mas e a senhora vai embora? Ela falou, não, eu vou embora, mas eu vou deixar aqui 11h35. A ambulância vai chegar aqui para te pegar. Porque se não sair no SUS, a prefeitura vai te colocar no particular, mas vai fazer essa cirurgia hoje. E eu fiquei sentada ali, irmãos. Quando foi 11h30, 11h30, em ponto. A ambulância chegou, eu estava sentadinha ali. Para quem não sabe, eu não tenho parente, não tenho família aqui. Eu tenho os meus irmãos da igreja, que são a minha família. Quando a ambulância chegou, o menino da ambulância falou, bora. Falei, vamos. Ele falou, cadê teu acompanhante? Falei, eu não tenho família aqui não. Ele falou, mas eu não posso botar você na ambulância sem uma família, sem ninguém da família. Como é que eu vou chegar no hospital com você sem ninguém responsável? Falei, mas meu filho está lá em Vale Alpino, ele não vai dar tempo de chegar aqui. Ele falou, se chegar depois de meia-noite, a cirurgia não sai hoje mais. E ali, irmãos, eu liguei para uma amiga que mora ali pertinho da UPA. Eu falei, Mala, corre aqui, porque eu preciso que você vá lá no hospital comigo, mas você tem que chegar aqui agora, que eles já vão botar na ambulância, mas eu não tenho família, eles não querem me levar. Ela disse assim, não, estou tirando o carro aí, estou chegando. E aí me internei. Naquela noite eu não pude fazer a cirurgia. Eu fiz a cirurgia no outro dia de manhã. A cirurgia ela começou às 9 horas, 5 para as 9 da manhã. A cirurgia terminou 4h30 da tarde. Quando eu voltei da cirurgia, eu perguntei para o meu oncologista assim, a gente está aqui desde aquela hora, desde 5 para as 9. Ele falou, pensa numa cirurgia difícil, eu estou morrendo de fome.
Ele falou, aí ele disse assim, mas foi tudo bem, você está bem, vou te colocar no quarto. Eu fui para o quarto, irmãos. Eu fui para o quarto. Depois da cirurgia, fui para casa, fiquei 9 dias lá. Depois fui para casa, a cirurgia abriu, tive que voltar para o hospital. Quando foi em fevereiro, saiu o laudo da biópsia. Câncer de apêndice maligno. A Dani estava comigo. Quando eu falei para ela, ela perdeu a corzinha dela tudinha assim. Falei, meu pai, para que eu falei? E eu vim para casa. Voltei para tirar o dreno e os pontos. Quando eu voltei para tirar o dreno e os pontos, eu só falava, bolsinha não, vai botar bolsinha não. Ele tirou a borracha que estava dentro de mim. E aí, ele não falou nada da bolsa, eu também quietinha fiquei. Vim para casa, voltei para a revisão. E aí, quando saiu o resultado da biópsia, ele disse assim, olha, Luciana, 1,5 milhão de pessoas que tem esse câncer aí, é muito raro. Só que você deu tanta sorte, que o câncer ele deve ter no mínimo de 6 meses a 8, não tem mais que isso. É um tumor grande, mas ele tem pouco tempo. Você não precisa fazer quimioterapia, você não precisa fazer radioterapia. Você vai seguir a tua vida e a gente vai acompanhar. E o interessante, irmãos, que no dia 31 de dezembro, meia-noite em ponto, eu estava orando e entrou alguém dentro do quarto, mas eu não vi quem era a pessoa. E aquela voz disse assim, 2024 é o ano do ajuste. E eu olhei para o meu pequeno, ele estava dormindo, eu falei, Deus. E aquela voz disse de novo, 2024, o ano do ajuste. Eu operei, fui para casa. Com quase 2 meses que eu estava operado, eu perdi o trabalho de 30 anos, me mandaram embora. E eu me vi sem casa, porque eu não tenho casa própria, com a criança pequena e com câncer. Mas eu sempre lembrava daquilo que o Senhor falou. 2024 é o ano do ajuste. Se Deus tem te falado algo, Ele é fiel para cumprir. Não desacredite daquilo que o teu pai tem falado para você. Se ele está falando que vai agir, ele vai agir. Se ele está falando que vai mudar, ele vai mudar. E ele pode colocar todo o cenário de cabeça para baixo, de forma que você não entende. E quando eu fui demitida, eu disse, Deus, quando chegou a carta para eu assinar. E as pessoas diziam assim, mas você não pode ser demitida. Você está no INSS. Gente com câncer não pode ser demitido. Não pode, mas fui. Assinei, entreguei a carta e saí do lugar. Irmãos, em toda a minha vida, eu nunca vi Deus cuidar de mim com tanto carinho como Ele tem cuidado nesse tempo. Eu pago aluguel, eu não trabalho, hoje não posso trabalhar muito, trabalho menos, muito pouco, não posso trabalhar, né, porque tenho mais condição. Mas cuido da minha casa, cuido dos meus filhos. E não falta comida, não falta roupa, não falta o dinheiro do aluguel, não falta o pão, não falta a graça, não falta unção, não falta a misericórdia. E o Senhor me trouxe aqui nesta noite para te dizer, Ele ainda faz milagre. Quantas mulheres entortadas nesse tempo pela enfermidade e diz assim, não, vou parar. Mas às vezes aconteceu comigo. Quando eu fui demitida, eu disse, Senhor, eu vou pregar, mas não, vou pregar o quê? Vou cantar o quê? Vou falar o quê? A vergonha que eu estou passando. E eu realmente parei de pregar. Até porque eu não prego, eu trago uma palavra. E eu parei. Fiquei em casa parado, ia para o culto. Mas pregar não. E eu fui no Ruá no mês passado. Alguém aqui já fez Ruá? Se você não fez, faça. E quando eu cheguei lá, o Senhor esfregou a minha cara assim no chapisco, assim, ó. Esfregou. Disse assim, não te chamei eu? Por que tu parou?
Por que que tu parou de falar daquilo que eu fiz, daquilo que eu faço e daquilo que sou eu, teu Deus, que tenho cuidado de todas as coisas? E aí, irmãos, eu falei, Senhor, eu até vou levar uma palavra, mas não vou ligar para ninguém falando que eu me levantei, não vou pedir para ninguém, vou ficar quietinha. E se o Senhor abrir a porta, eu passo por ela. Eu fui no Ruá no domingo, na segunda-feira a irmã Leni me liga. Ô irmã, você pode ir lá na igreja pregar? Eu falei, vou sim, irmã, vou sim. Vou falar com o meu pastor, se ele deixar eu vou. Sabe por quê? Se o Senhor te curou, se o Senhor te restaurou, se Ele te levantou, não é para você ficar sentada aí nesse banco. Saia para contar aquilo que Ele tem feito. Saia para contar as maravilhas dEle. Saia para contar que Ele te desentortou no domingo, num culto de mulheres aqui na igreja. E o interessante, irmãos, que aquela mulher, depois que ela foi curada, todos tiveram que glorificar a Deus. Se você abrir a tua boca para contar o teu testemunho, aquilo que o Senhor tem feito, vidas podem ser alcançadas. Eu estou aqui neste culto hoje, porque eu sou um milagre. Cadê as mulheres que são milagre por onde passa? Cadê os homens que têm milagre para contar? Cadê as mulheres que podem dizer, eu fui desentortada nesta noite? Remantorecandarabai. E eu queria convidar aqui nesta noite, você mulher que está aqui, que tem vindo, vai e volta, e diz para mim assim, irmã, é sempre a mesma coisa, nada muda. Eu quero te dizer que esse é um culto diferente, porque Ele está na casa e Ele quer desentortar. Cadê a primeira mulher que está aqui, tem lutado com a depressão e tem sido entortada lá dentro da sua casa com as palavras contrárias? Cadê os homens que estão aqui, tem dito, irmã, você não sabe o quanto eu tenho sido torto, o quanto eu tenho sido ferido, porque o lugar, irmãos, aonde a gente mais fere é dentro de casa. Porque eu sempre digo, aqui na igreja a gente faz cara de crente, aqui a gente fala até em línguas, mas em casa às vezes é difícil da gente segurar a língua, porque muitas das vezes nós colocamos tudo a perder por causa do negócio chamado língua. E eu tenho me policiado muito com as coisas que às vezes a gente fala, o que a gente ouve. Eu sempre conto a história da criança que sempre ouviu o pai e a mãe dizendo assim em casa, mas o pastor tem duas caras. Esse nosso pastor tem duas caras. E um dia a criança chegou na igreja e ficou, olhava o pastor na frente e olhava o pastor atrás. Olhava o pastor na frente, olhava o pastor atrás. O pastor falou, mas o que foi, meu filho, que tanto você me olha? E disse assim, pastor, estou procurando a sua outra cara, porque papai e mamãe sempre dizem lá em casa que tu tem duas caras. Quem está entortando os nossos filhos, muitas das vezes, somos nós mesmos. Quando viemos num culto cheio da graça de Deus, cheio da glória de Deus, e ao sair da porta para fora, o culto não foi bom, a roupa não foi boa, nada foi bom. E isso acontece muito com nós mulheres, porque nós temos um espírito de murmuração. E quantas mulheres têm sido tortas aqui nesta noite, porque não sabe guardar a língua, porque murmura. Sabe, irmãos, eu precisei passar por aquela fase tão difícil, tão dolorosa, calado. Não vou dizer que a carne às vezes não pendia para gritar. Ao meu tempo eu trabalhei, eu fui útil, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas eu pude entender que o Senhor tinha algo novo para a minha vida. E Ele tem algo novo para as mulheres aqui nesta noite. Vamos ficar de pé nesta noite. Remanto, recandaragandarace. Enquanto dói, minha irmã, vai adorando. Enquanto dói, minha irmã, continue trabalhando para o Senhor. Enquanto dói, desentorta outras mulheres. Não seja uma mulher que vai lá e derruba a coroa da outra, não. Seja uma mulher que levanta, seja uma mulher que ora. Seja uma mulher que vai buscar as que estão lá fora em dificuldade. Que enquanto você vai, enquanto você faz, o Senhor está tratando da sua causa, das suas feridas.
Enquanto homem, você busca outros homens para o reino. Você conta o teu testemunho de vitória. Tem outros homens que vão ser alcançados. Remanto recandarabandará, se andaramandacai. Oh, remandará, se andarabaixo, recandarácio. Eu queria convidar essa irmã que abaixou a cabeça, está na frente dessa de vermelho. Vem cá, minha irmã. É a irmã mesmo que olhou para trás. Ele sempre está comigo. E se chorar, o consolador abraça ela mesmo. As minhas lágrimas Ele enxugará. Você é daqui dessa igreja? Enquanto dói, sinto a mão de Deus aliviando a dor. Enquanto dói, Ele sempre está comigo. E se chorar, o Consolador vem me abraçar. E as minhas lágrimas Ele enxugará. Eu já posso ver o meu milagre sendo operado pelas mãos de Deus. E o seu poder me fortalece. Minha fé está firmada em seu amor. Enquanto dói, eu olho para Deus, seguro em suas mãos. Sua voz traz paz ao coração. Enquanto dói, eu vou confiar. Eu queria convidar as irmãs da MCM para vir aqui na frente, para nós orarmos com essa irmã, todas nós juntas aqui nessa noite. Se tiver alguma irmã nesta noite que precisa de oração, que precisa de algo do céu, o Senhor já falou aqui nesta noite para você. Você sabe aonde você precisa ser desentortada. Você sabe aonde, mulher, você precisa ser curada. Você sabe aonde você precisa deixar de lado, deixar nas mãos do Senhor as suas feridas. Enquanto dói, vai trabalhando para Ele. Enquanto dói, descansa nele. Enquanto dói, olhe para Ele nesta noite. Tem mais alguém aqui nesta noite que quer? Tem alguma mulher aqui que não é cristã nesta noite, que não faz parte da igreja do Senhor, mas que tem desejo? Tem alguma mulher aqui nesta noite que está desanimada, enfraquecida, que foi entortada no reino, que alguém falou algo que feriu o seu coração e nunca mais o Senhor está me dizendo que aqui tem alguém. Anai decantou manassuriandaragaço, remanachuriandarabai chorenegas. Alguém que foi entortado. Você foi entortado. E hoje você falou assim: Senhor, eu vou lá. Se o Senhor não falar comigo, eu mesma vou resolver o problema. Remanto recandarás. Estou falando mentira? Você falou lá na tua casa assim: ó Senhor, se tu não falar comigo hoje, eu vou resolver do meu jeito. E do meu jeito eu vou botar um ponto final. Espírito de suicídio, vai embora hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desentorta ela, Senhor, desses lugares que ela está ferida. Desse espírito de vergonha, de palavra que só vem para ferir. Quantas vezes você olha e diz assim: ah, eu queria tanto ser amada. E o teu pai está dizendo assim: mas eu estou aqui, eu te amo, eu cuido de ti, eu velo por ti. Anai decantou manassuriandaragaço remanachuriandarabai. Porque esse desespero, achando que não vai dar nada certo, se eu sou o teu pai. O Senhor quer te desentortar nas emoções, onde o psicólogo não tem mais jeito.
Onde para o psiquiatra não tem mais jeito. Ele é o médico dos médicos. E Ele está dizendo nesta noite: eu marquei essa noite para te sarar. Eu marquei essa noite para te curar. Você nunca mais vai andar por aí entortada. Vão olhar para você a partir da manhã e dizer: verdadeiramente o Senhor alcançou ela. Verdadeiramente o Senhor mudou a história dela. Ramão Dorecandarás, Andarabai. Oh, Remanachurian, Darabás, Deus, eis aqui as tuas filhinhas, eis aqui, Senhor, as tuas filhas, Deus, tem trabalhado nesse tempo, Senhor. Eis aqui, Senhor, essa jovem, eu não conheço, mas o Senhor é o Deus que desentortou a mulher que há 18 anos sofria, e esta noite o Senhor está desentortando aqui neste lugar. Tem mulher aqui que vai sair com a coluna retinha nesta noite e vão dizer amanhã: verdadeiramente o Senhor visitou a casa, verdadeiramente o Senhor libertou, verdadeiramente o Senhor curou. Continue, Senhor, trabalhando nessa casa. Continue livrando essa casa de toda palavra contrária. E que vidas, ó Deus, que vieram a esta casa, como eu sempre venho e sou abençoada, restaurada, possa sentir esse mesmo perfume que está sendo derramado. Que famílias que estão tortas aqui dentro da tua casa e não tem nem coragem de marcar um gabinete com o pastor porque a situação está feia. Remantorecandarandarás. Jesus manda dizer para um casal aqui que esta semana falou assim: nós vamos lá no fórum botar um ponto final nisso. Eu não vou te chamar aqui na frente. É hora de voltar para o templo. É hora de voltar para a adoração. É hora de voltar para o concerto. É hora de voltar para o jejum. É hora de voltar para a santidade. Porque Ele vai desentortar esse casamento nesta noite. Assim diz o Senhor. Deus abençoa cada um. Leve em paz para os seus lares. E nós te agradecemos nesta noite em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Qual é o teu nome, minha filha? Tamara. Os irmãos aqui, ó, ajuda a Tamara. Vamos segurar na mãozinha dela. Porque o Senhor a visitou nesta noite. Nada de suicídio. Quando o inimigo vier soprar no teu ouvido, tá? Você diz a ele: mas eu fui desentortada lá naquele culto. Vai embora. Vai embora, sai da minha mente em nome de Jesus. Eu quero agradecer as irmãs da MCM. Eu sei que tinha muita gente boa para vocês trazer aqui, gente que prega mesmo. Mas eu só falo o que Jesus mandou, tá? E eu amo vocês, vocês fazem parte das minhas orações. E se não foi bom, vocês voltem no dia de culto aqui, que o pastor prega muito bem. Dani, tem um monte de mulher boa aí, vai pregar bem para vocês. Que Deus abençoe vocês. E que os irmãos estejam orando pelo meu Hugo, meu filho mais velho. E pelo meu Miguel. Porque eu e a minha casa vamos chegar no céu. Em nome de Jesus, amém. Gente, essa, ó, tá assim com Jesus, ó. Essa entende de milagres. Eu queria convidar a presidente Leni e a vice Ana para estar te entregando um presente, uma pequena lembrança. E agora, as irmãs da MCM vão trazer mais um louvor.